Abençoados, eleitos, amados da graça de Deus, estamos de volta aí, abençoados, com mais um estudo aqui, com mais um tema aqui. E o tema desse estudo é: Jesus já veio. Você sabia? Jesus já veio. Você sabia, meu irmão abençoado, evangélico? Você sabia que Jesus já veio? Nunca te contaram isso? Jesus já veio. Amém? E hoje vou mostrar para você, né, manifestações que antecediam a vinda de Jesus. Amém? Não antecedem, como ele já veio, antecediam. Amém? Vocês abençoados, já ouviram muito aí, vocês comentam, vocês evangélicos, comentam muito, um com os outros, ouve muito também dos outros, a eterna frase: Jesus está vindo, irmão. Jesus está voltando, irmão. Amém? Então, amados, vamos entrar no tema aonde eu disse para você que Jesus já veio. E você, irmão evangélico, não sabe disso. Amém? Eu vou mostrar para você aqui as manifestações que antecediam a vinda dele. Amém? Eu conversava muito com minha mãe sobre isso. Minha mãe gostava muito de ver um programa evangélico aí, de um evangelista aí, não vou lidar com o nome dele, para não criar polêmica, né? Mas é um evangelista famoso na televisão, muitos de vocês conhecem. Minha mãe ouvia muito ele. E minha mãe dizia: eles falam que Jesus está vindo. Eles falam que Jesus está vindo. Jesus está voltando, irmão. Mas quando eu era pequenininha, eu ouvia a minha avó dizer também que Jesus estava vindo. Ouvia minha tia: Jesus está vindo. Cresci. Se tornei mulher, casei. Com 80 e poucos anos, né? Ela continuava ouvindo, né, o programa desse evangelista dizendo: Jesus está voltando. Deus a levou ela. E ela não viu Jesus voltar. Eu tenho 53 anos. Estou ouvindo: Jesus está vindo. Jesus está vindo. Há anos e mais anos. Cresci ouvindo isso. Se Deus, Criador, me der a graça de eu poder viver 100 anos, quando eu tiver 100 anos, se a gente não mudar a nossa mentalidade, quando eu tiver com 100 anos, vou continuar ouvindo: Jesus está vindo. Jesus está vindo, irmão. É verdade. E que Jesus que nunca vem? Por que ele nunca vem? Eu vou explicar para você por que ele nunca vem. O título já falei, porque ele já veio. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, vamos tratar das últimas manifestações que antecediam a sua vinda. Eu peço a vocês, abençoados, que prestem muita atenção para podermos entender esse assunto. Pode, se você quiser anotar, quiser pegar sua Bíblia, ouvir o vídeo, dar pausa e vai acompanhando, ouve uma, duas vezes esse vídeo, vai estudando a palavra, não acredita no irmão André, acredita na palavra, vai estudando a palavra e você vai, com certeza você vai entender. E saindo do templo, Mateus 24, 1-3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. O templo está ligado à vinda de Cristo. Amém? O templo está ligado à vinda de Cristo.
o homem que iria se manifestar para destruir esse templo está ligado à vinda de Cristo. Amém? Então, para você entender a vinda de Cristo, você tem que entender sobre a destruição do templo. Tem que entender quem foi que destruiu esse templo. Para que você entenda que ali foi, esses acontecimentos foi a manifestação da sua vinda. Então, o rei Herodes estava reconstruindo aquele templo. Disse que o templo ficou maravilhoso. Nos dias de Ausha, homem, o templo ainda estava em construção, não tinha terminado ainda, né? E as pessoas, os judeus, estavam maravilhados com aquela construção. Então, Yahushua disse: não vedes tudo isso? Toda essa obra magnífica que vocês estão aí adorando? Estão aí bobalhados vendo todas aquelas maravilhas, aquelas construção linda, maravilhosa? Mas em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E Yahushua está dizendo, tudo será derrubado. Amém? No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando lhe aproximaram dele os discípulos em particular, os 12 em particular. Por que particular? Longe do povo em geral. Só os 12 em particular. Lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Amém? Quando sucederão essas coisas? Que coisas, abençoados? Ele está falando aqui sobre tudo aquilo que ele disse anteriormente. Amém? Tudo aquilo que ele disse anteriormente. Que ele seria entregue, né? E depois ressuscitaria. O templo seria destruído. Se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Tudo isso está ligado à sua volta. Então estão dizendo, nos dê o sinal quando essas coisas vão acontecer. E que sinal haverá da tua vinda? Olha, a palavra é clara. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, consumação dessas coisas. Então, Yahushua, ele responde em Mateus 24, 15 e 18. E ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou Daniel no lugar santo. O abominável da desolação é uma pessoa. É uma pessoa. Quando você vê essa pessoa no lugar santo era o templo. Quando vocês virem essa pessoa no templo, amém? Esse é o dia da minha vinda. O abominável da desolação, como falou o profeta Daniel, quem ler, entenda. Amém? Daniel 9, 26 diz: depois de 62 semanas, dá mais ou menos 483 a 490 anos proféticos, desde quando eles saíram da Babilônia e começaram a construção do templo, até o Messias. Se passou ali 483 a 490 anos. O ungido será morto depois desse tempo. O ungido será morto. E já não estará. E o povo do príncipe que há de vir, algumas tradições, o príncipe de um povo, aqui está falando o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Destruirá a cidade de Jerusalém e destruirá o templo. Santuário, templo.
E o fim, haverá guerra. Haverá guerra até o fim, né? E estão determinadas as assolações. E esse príncipe, ele iria destruir a cidade de Jerusalém e o templo. Amém? Abominável da desolação no lugar santo, por quê? Porque ele era um gentil que estaria no templo, amém? Para destruir o templo, para caçoar do Deus deles. Amém? Então era um abominável da desolação, porque ele veio para destruir. E Paulo diz: não deixe que ninguém se engane, antes da vinda de Cristo se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. É o príncipe do povo. Príncipe porque ele era filho do imperador Vespasiano. Povo porque ele é pertencente ao povo romano. Vespasiano era o imperador de Roma. O seu filho, o filho do imperador, é príncipe. Ele era príncipe e comandante do exército que invadiu Jerusalém em 70 DC. Amém? Então eles perguntaram: qual será o sinal da sua vinda? Quando você verem, né, esse homem no templo. Conforme disse o profeta Daniel, quando vocês verem o príncipe do povo, o príncipe Tito, do povo romano, no templo, quando vocês virem ele destruindo a cidade, destruindo o templo, saberá que ali é o dia da minha vinda. Mateus 24, 15, 18 diz: pois quando virteis o abominável da desolação, aqui falou Daniel, no lugar santo, quando vocês virem esse homem no lugar santo, dentro do templo, invadindo a cidade, destruindo a cidade, entrando no templo, destruindo o templo, saberão que ali é o dia da minha vinda. Amém? Então está dizendo, abençoado, claramente aqui que o Cristo glorificado, na sua segunda vinda, na sua segunda parousa, viria quando o templo fosse destruir. Quando o templo fosse destruído, né, pelo príncipe do povo, de um povo, pelo Tito, comandante Tito, príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. Tito foi esse homem. Não é o anticristo que vai vir, que vai entrar na igreja e que vai dominar a igreja e vai dominar os crentes. O anticristo, né? O diabo personificado, como diz os pastores hoje evangélicos. Não, está se falando sobre um homem chamado Tito, príncipe do imperador Vespasiano, filho do imperador Vespasiano. Ele viria para destruir tudo. Ele seria o abominável, porque ele entraria no lugar santo, né, e ia destruir tudo. E Lucas 21, 20 disse: quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, exército romano, o exército romano cercou, né, a cidade de Jerusalém, e em 70 ele entrou. Derrubou os muros e entrou na cidade. Destruiu a cidade, destruiu o templo. Amém? E Lucas diz que sabeis que está próximo à sua devastação. Esse exército romano foi comandado pelo Tito. O comandante Tito, ou príncipe Tito. O príncipe de um povo, do povo romano.
Ele era príncipe, que era filho de um imperador, o imperador Vespasiano, que invadiu a cidade de Jerusalém em 70 DC. Destruiu toda a cidade, o templo, colocou fogo em tudo. Ali seria o dia do juízo. Virá o juízo. Não, virá o juízo não. O juízo foi esse dia. Não é para o mundo todo. O juízo foi para Judá. O juízo foi para Judá, para judeu e para israelitas também, que estava em transgressão. Nesse dia foi o juízo. Nesse dia foi a ressurreição daqueles em Cristo que estavam mortos. Amém? E o dia da vinda do Cristo. Mas Paulo disse que isso não ia acontecer antes que se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. E ele diz em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro venha a apostasia, porque era período de guerra, a cidade seria invadida, muitas pessoas morrendo, eu já falei sobre isso. Muitas pessoas vendo parentes morrendo. E a fé diminuiria. Alguns perderiam a fé por ver todos aqueles acontecimentos. Então viria a apostasia. E se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. A minha tradução está: o homem da iniquidade, filho da perdição. Dando mesmo, se referindo ao príncipe de um povo, como disse Daniel. O príncipe Tito, comandante do exército romano. Príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. E Paulo disse que ele ia se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como sendo ele próprio Deus. Porque ele invadiria a cidade, ele destruiria o templo do Deus de Israel, e ele falaria ali: eu sou Deus. Porque todos os imperadores naquela época se intitulavam Deus. Eles se intitulavam deuses. Então ele fala: eu sou Deus. Então Paulo está falando a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. E Alcha, nos dias da sua carne, disse em Mateus 16, 28: em verdade vos digo que alguns que há dos que aqui se encontram. Ele está falando daquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele tempo. Aquelas pessoas que estavam com ele ali naquele tempo, lá para os anos 30. Né? Eles botam aí o livro de Mateus como escrito no ano 50. Mas a fala, o diálogo que está sendo dito ali no livro de Mateus são diálogos pelo próprio Yahshua no ano 30 ao ano 33. E ele diz que, em verdade vos digo que alguns que aqui se acham, aqui se encontram, aquele povo que estava ali naquele momento ouvindo ele, de maneira nenhuma passarão pela morte, não morrerão até ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, se Jesus não veio ainda, como diz os evangélicos, ainda está esperando ele vir, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Então esses homens deveriam estar vivos. Ou Yahshua mentiu? Ele disse que esses homens não morreriam, que esses homens ficariam vivos até a sua vinda. Amém? Onde estão esses homens? Pode um homem viver mais de 1000 anos? Porque de 70 até hoje tem 1953 anos.
Pode um homem viver tanto assim? Aí vem aqueles religiosos. Ah, irmão André, mas Matusalém viveu 900 anos. Mas Gênesis 3,6 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então esse argumento de que esses homens ainda estão vivos até hoje cai por terra, segundo Gênesis. Que Deus ordenou ao homem viver até 120 anos. Muitos não vivem até 120 anos por causa da forma que vivemos hoje. Muitos alimentos industrializados, né? Não sabemos comer direito, não sabemos viver direito. Então não conseguimos, às vezes, chegar a 120 anos. Muitos chegam, mas não a maioria. Agora, viver 1953 anos não tem cabimento. É fora da Bíblia. É conhecimento antibíblico. Ali é provado que esses homens já morreram. É provado que Yahshua já veio. Amém? Porque ele falou que muitos que aqui se acham não morrerão, não passarão pela morte. Muitos aqui que se encontram na minha Bíblia, outras tradições, muitos que aqui se acham, não passarão pela morte até que eu venha na minha segunda vinda, na minha segunda parousia. É um sinal claro, evidente de que ele já veio. Outro sinal claro, evidente, é na questão do templo. O templo seria destruído no dia do juízo, no dia da ressurreição dos mortos, no dia da vinda de Cristo. O templo seria destruído pelo príncipe de um povo. Esse príncipe de um povo já morreu, que foi o príncipe Tito, o imperador romano. Né? Depois de seu pai ele virou imperador. O templo já não existe mais. Se for em Israel hoje, já não tem templo. Só tem um muro das Lamentações, que é, né, o que restou do templo. Amém? É uma prova física e a prova bíblica. Todas as duas provas estão mostrando que ele já veio. Amém? Então tem que mudar essa mentalidade. Jesus está vindo, já veio. Se continuar com essa mentalidade, vocês vão ficar velhos dizendo que Jesus está vindo. Seus filhos vão crescer ouvindo isso, né? Os filhos dos seus filhos vão crescer ouvindo isso. E nunca vai parar esse ciclo espiritual que vocês criaram, doutrinário, da vinda de Cristo, nunca vai se encerrar. O estudo está aqui provando que ele viria na queda do templo, ele viria antes dele vir, né? Se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem destruiria o templo. Aí sim ele viria. Ali seria também o dia do juízo e da ressurreição dos mortos. Amém? Espero que eu tenha sido claro para vocês, abençoados. E pegue suas Bíblias aí. Leia. Aí acompanhe esse vídeo uma ou duas vezes. Leia nas suas Bíblias aí. Acompanhe. Amém? Para que vocês possam entender perfeitamente toda a revelação dessa palavra. Jesus já veio e já mora dentro de cada um de nós. Amém? Espero que você consiga entender perfeitamente essas coisas. Amém? Fico por aqui. Muito obrigado. Declaro a mente de Cristo ativada em vocês para que vocês possam entender e compreender todas as palavras
que revelam que Yahshua, né, o Cristo glorificado que vocês chamam de Jesus, já veio. Amém? Muito obrigado. Fico por aqui. Até o próximo estudo aí. Graça e paz.